Boa noite, queridos. Vocês estão felizes? Estou só um pouco nervosa, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A última vez que nós estivemos aqui foi no finalzinho de 2021, num flow que estava acontecendo aqui. Quem estava? Quem se lembra desse flow? Que o Leandro Barreto estava aqui e foi uma movimentação do Espírito Santo diferente naquela noite. E eu estava aqui participando e foi maravilhoso. E eu estou muito honrada com esse convite, muito feliz de estar aqui. Com bastante calor também, porque em Taubaté estava frio. Aí cheguei aqui e descobri que em Guará pode chover, mas não faz frio. E agora eu já estou de bota, vou ter que ficar. Amém? Mas estou muito feliz com o convite, pastora Vivian. Obrigada pela honra. Obrigada, querida. E para dizer também que vocês são uma igreja que cheira Jesus. Desde o momento que eu entrei aqui, eu pude sentir Jesus. No acolhimento de vocês, no sorriso, na mesa posta, no bolo delicioso de laranja e de chocolate. Que eu já quero fazer propaganda mais uma vez da Lúcia, Dona Lúcia, que fez um bolo delicioso pra gente. Muito obrigada. Que vocês continuem derramando Jesus, exalando Jesus por toda essa Guará e todas as cidades que o Senhor levar vocês. Amém? Amém. Eu estive então desde o dia que o pastor entrou em contato comigo orando, perguntando a Jesus: Jesus, o que está acontecendo naquela igreja de filhos? Qual é a estação que eles estão vivendo e como eu posso contribuir? E o Senhor soprou algumas coisas no meu ouvido a respeito de vocês e eu quero compartilhar. Mas antes eu preciso que você ore por mim. Amém? Para que Jesus me use como um canal limpo nas mãos dele. Que eu suma daqui e que fique somente as palavras de Jesus escorrendo através da minha vida. Você pode fazer isso? Amém? Senhor, eu recebo, Pai, a oração dos meus irmãos nessa noite, Jesus. E eu me sinto honrada em ser um canal, Senhor, a sua boca nessa noite. Para transmitir, Jesus, as boas novas, os bons ventos que estão por vir sobre este povo, Jesus. Eu te agradeço por esse ambiente simples, mas não simplista. Cheio, poderoso e carregado da sua presença. Que a gente possa sair daqui, Jesus, completamente inundados pela sua glória, pela sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Aleluia. E eu estava conversando com Jesus, e você que está anotando, tem o costume de anotar. Se você não tem, eu gostaria de sugerir você, especialmente nessa noite, a anotar alguns textos que eu vou falar para você construir isso junto comigo. Mateus 27, 37 ao 40, eu vou ler. Mateus 27, do 37 ao 40, diz assim. Nós estamos lendo sobre a crucificação de Jesus. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. E nós estamos aqui vendo um contexto em que Jesus estava sendo tentado a descer daquela cruz. Assim como nós, todos os dias, e os tempos não são bons. Existem vozes e pressões externas nos dizendo: sabe essa cruz que está pesada atrás de você? Sabe essa morte terrível que você tem que passar? Desce dela. Não está legal para você? Está incômodo? Desce dessa cruz. Para quê?
Sabe, para que dizer não para as suas vontades? Porque você não pode ser o que você quiser, ser chamado como você quer ser chamado. Por que a sua vontade, já que você tem o livre-arbítrio, não pode ser cumprido? E nós vemos que nesse cenário Jesus estava diante de 3 povos: os romanos, os fariseus e os seguidores. E eu estou aqui junto com vocês como uma seguidora de Jesus, amém? Então, tinham 3 povos. Tinham os romanos, que estavam prestes a matar Jesus, porque Jesus apresentava uma certa ameaça ao governo. Tinham os fariseus, que eram mestres da lei, sabiam tudo sobre a Bíblia, mas quando estavam na frente de Jesus, o mestre dos mestres, não reconheceram ele. E tinham os seguidores, que foram abençoados, que foram curados, que viram multiplicação de pães, que viveram milagres e estavam ali agora amedrontados. E é esse mesmo cenário que nós estamos vivendo hoje. Quantas vezes nós ficamos mudos diante do cenário que nós estamos vivendo ali fora? Quantas vezes nos falta uma palavra para dar uma orientação para uma criança que está no sofá da sua casa assistindo uma televisão, um desenho com você, e você não sabe como responder a ela a imundície que está chegando dentro da sua casa? Quem está passando por isso aqui? Só eu estou passando por isso com os meus filhos, ou mais alguém está passando dificuldade nesses últimos dias? Queridos, são dias difíceis. Mas ao mesmo tempo em que Jesus estava ali naquela cruz, e existia um apelo: desce daí, foge daí, não tinha como mais. Sabe por quê? Porque ele já estava morto para as vontades dele. Jesus estava ali, mas ele já havia feito a oração lá no Getsêmani. Qual era a oração mesmo? Pai, se o Senhor puder, me livra disso. É a mesma oração que eu, como mãe, tenho feito. Jesus, se o Senhor puder, livra os meus filhos disso. Nos livra desse governo, nos livra desse mundo caído, nos livra dessas coisas terríveis que nós estamos vivendo como igreja dos últimos dias, porque nós somos a igreja dos últimos dias, amém? Mas qual é a parte B da oração de Jesus? Mas não faz a minha vontade não, Pai, faz a sua. E é sobre isso que Jesus está falando dessa noite. Nós temos os nossos motivos, nós temos as nossas dores, as nossas opiniões, os nossos gostos, mas se trata de sermos discípulos de Jesus, que negam-se a si mesmo, pegam a sua cruz e carregam. Então o Senhor não vai, querido, nos livrar deste mundo mal, mas Ele está levantando uma igreja forte e poderosa, discípula, seguidora de Jesus, que cheira como Jesus, como vocês. Não para fugir do mundo, mas para fazer o que precisa ser feito. E nós vemos discípulos que andaram com Jesus, caminhavam com Jesus, comiam com Jesus, passaram por tempestade com Jesus, e Jesus diz assim para eles: nessa noite está escrito que o Pai vai ferir a cabeça do pastor e as suas ovelhas vão dispersar. E isso aconteceu. No momento de cruz, os irmãos de Jesus, as pessoas mais chegadas que conviviam com Jesus, dispersaram. E Jesus estava sozinho. Como será que nós estamos respondendo neste tempo? Nós estamos nos dispersando no meio da multidão, ou nós estamos nos posicionando, segurando a nossa cruz e dizendo: Jesus, tá difícil, mas pode contar comigo.
Jesus, não está fácil, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós não vamos negociar a sua vontade. E o Senhor está passando os olhos dele sobre a terra. E ele está procurando os verdadeiros adoradores. E o maior nível de adoração que você pode oferecer para Jesus é dizer não para você mesmo e sim para Ele. E enquanto eu estava orando a respeito disso, algo me saltou aos olhos. Qual é a diferença entre Moisés e Jesus? Moisés foi um grande líder, sim ou não? Moisés retirou o povo da escravidão, sim ou não? Caminhou com eles, foi ponte entre Deus e os homens. Quando Deus queria fuzilar o povo, o que ele falou? Senhor, calma. Se acalma. Esse povo aqui é seu. Moisés não fez isso? Só que, querido, chegou no momento H na vida de Moisés, que ele se deixou abater pela movimentação externa. O povo estava alvoroçado, e ao invés dele tocar a rocha, o que ele faz? O que ele faz com a rocha? Ele racha. E aí ele escutou o quê? O pai falando para ele: Moisés, foi bom até agora, você trouxe o povo até aqui, mas você não vai entrar na terra prometida, meu filho. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos de inteligência emocional. Nós precisamos ser cheios de unção, cheio da sabedoria do Senhor e cheio do equilíbrio que vem dele para a gente sustentar o que está acontecendo lá fora. E muitas vezes nós não estamos sendo discípulos de verdade, porque quando o Senhor olha, os discípulos estão dispersos, os discípulos estão calados, os discípulos estão amedrontados atrás dos muros, das muretas, das montanhas, no alto das janelas, porque estavam com medo da grande mudança que estava por vir. Qual era a grande mudança? Jesus ia embora. Havia um ambiente de morte, havia um ambiente de caos. E se você ler Mateus 27, 55, você que está anotando, anota aí, Mateus 27, 55. Nós vamos ver que naquele momento da crucificação, a terra tremeu. Alguém aqui já viveu um momento de terremoto em algum outro país? Eu nunca vivi, mas é terrível só de ver. Agora vocês imaginam a terra tremendo, o véu do templo se rasgou, rochas se partiram ao meio, sepulcros foram abertos e pessoas ressuscitaram. Se a gente parar para ler a Bíblia, nós vamos prestar atenção na movimentação que estava acontecendo, terrível, espiritual no ambiente. Era um ambiente de morte. Mas, e aqui vem o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tinham algumas pessoas que não são citadas como discípulas, mas eram seguidoras de Jesus, e elas estavam ali perto. E olha o que está escrito, preste atenção. Mateus 28. Mateus 27, 55. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, a própria mãe de Jesus, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E o Senhor me disse que existem mulheres aqui nessa casa de filhos, que estão até vivendo um ambiente de morte. Um ambiente em que
aparentemente já não tem mais jeito, mas essas mulheres estão decidindo seguir a Jesus, pastora. E enquanto eu estava orando, Jesus me falou claramente sobre a sua vida, pastora, que o ambiente, as mudanças, as incertezas e um movimento aparentemente que parece que não vai nem para frente, nem para trás. Mas existem mulheres aqui que estão posicionadas, não dispersaram. Você está ali, com os olhos fixos em Jesus, porque você sabe que não tem mais para onde ir, a não ser ficar olhando para Jesus. E Ele está te vendo. E Ele pediu para honrar a sua vida nessa noite, para dizer que você está fazendo Ele sorrir. Viver mudanças é fato na nossa vida. E eu estou falando agora com as mulheres da igreja. Existem mulheres aqui que estão posicionadas e estão com os olhos fixos em Jesus. E você sabe que eu estou falando com você porque eu via rostos enquanto eu estava preparando essa ministração. E Jesus está feliz com o posicionamento de vocês. Continuem perto de Jesus. Ah, mas o ambiente está difícil. Continue olhando para a cruz, segurando a sua cruz, olhando para Jesus, porque não tem mais para onde ir, né, querido? Não tem mais para onde o Senhor ir. Jesus pede para você continuar com os olhos fixos nele, porque tudo aquilo que Ele tem para você e para sua casa vai se cumprir, e é nesse tempo. Então fica olhando para Jesus. Não dispersa. Levanta a sua mão, que eu quero ministrar algo puro do Senhor para você nessa noite. Você pode sentir a presença do Pai na casa. Eu sinto um vento de mudança muito forte aqui sobre as nossas vidas. Eu sinto o vento do Espírito passeando aqui no nosso meio, renovando as nossas forças físicas e emocionais. Nós não vamos nos dispersar, Jesus. Fala aí para Jesus, responda a Ele nessa noite. Diga a Ele: Jesus, ainda que as situações sejam difíceis lá na minha casa, ainda que as situações pareçam de morte, pareçam terríveis, apesar de eu estar com medo, ansioso, ansiosa, eu me lanço aos seus pés. Eu me lanço. Se renda, Jesus, queridos, o Pai está na casa. Aleluia, Jesus. E não somente essas mulheres ficaram olhando a Jesus, mas elas voltaram ao sepulcro depois, e elas se encontraram com quem? Com um anjo. E o que o anjo disse para elas? Vocês imaginam? Vocês estão perto de um sepulcro. Entra na história comigo. Você está perto do sepulcro de Jesus. Olha, e de repente um ser aparece na sua frente e fala assim para elas: o que vocês estão fazendo aqui? Jesus não está mais aqui. Então onde está Jesus? E Jesus fala: avisa os meus amigos discípulos que eu já tinha falado para eles, que eu vou estar lá na Galileia e eu vou me encontrar com eles. Só que se você voltar aqui no texto, está dizendo que o pastor vai ser ferido, que as ovelhas vão se dispersar, mas depois de ressuscitar eu irei adiante de vocês para a Galileia. Jesus já tinha avisado os discípulos, mas sabe qual é o nosso problema, queridos? É que quando o calo aperta, quando a coisa fica difícil, a gente não escuta a próxima estação. A gente fica com medo. E a gente quer guardar a vida, guardar o nome, guardar o ministério. Nós queremos o comodismo, nós queremos as coisas fáceis. Eu quero a minha garantia. Peraí, Jesus, eu estou largando toda a minha vida para te seguir. Eu estou aqui, agora o Senhor vai me abandonar?
Nós queremos reivindicar a Jesus algumas coisas. E eles estavam diante de uma grande mudança. Mudança acontece para gerar maturidade, queridos. A igreja dos últimos dias precisa ser uma igreja preparada para responder ao caos. E não a se dispersar. E não a ficar amedrontado pedindo: Pai, por favor, faz a minha vontade, por favor, por favorzinho. Como minha filha de 4 anos faz: Pai, por favor, por favor. Jesus precisa, o Espírito clama por uma igreja madura. E somos nós. Somos nós. Mas os processos não são fáceis. Quem gosta de ouvir não de Jesus? Os discípulos escutaram. Por quê? Porque se você abrir lá em Atos 1, você que está anotando agora, vamos para Atos comigo. Atos 1, no versículo 4, está dizendo que Jesus foi visto comendo, sentado à mesa, com mais de 500 pessoas, depois dele ter morrido, ressuscitado. Ele ficou então quantos dias? 40 dias, falando acerca das coisas do reino. Com quem? Com os discípulos. E então, num ambiente comum de mesa, Jesus fala para eles, é o seguinte, 1:4. Enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. É ordem ou sugestão, queridos? Ordem. Ordem é ordem. Ordem não é, talvez eu obedeça. Jesus, vou pensar no seu caso. Queridos, ordem é ordem. E a ordem foi clara: não saiam de Jerusalém. Vira para o seu irmão e fala para ele: não saia de Jerusalém. Repete para ele: não saia, agora para o outro: não saia de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Por quê? Mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei para vocês. Porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então, os que estavam reunidos fizeram o quê? O que o ansioso faz, gente, diante da mudança? Faz pergunta errada. E aí, continue comigo. Perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Senhor, mas o que vai acontecer diante dessa mudança? Tá tudo certo? Vai faltar comida? Vai faltar água? Mas eu vou ficar desempregado? Mas se o Covid voltar? Se vier outra onda? Mas e se o Senhor fizer outra coisa agora com a casa de filhos? Agora que tá linda, maravilhosa, tem staff, tem tudo. Os ansiosos fazem perguntas erradas e não escutam as orientações do Pai. E aí escuta não, e aí faz beijo. Fazemos ou não fazemos? Queridos, estou falando de mim. Eu estou falando de mim. E aí o Pai responde o que para eles? Jesus responde o que para eles? Não compete a vocês saberem a hora e o dia que essas coisas vão acontecer. Mas vai acontecer algo maravilhoso. Quem aqui já foi batizado nas águas, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. A água que nos purifica, que marca a primeira experiência que nós temos com Jesus. Mas eles estavam prestes a viver algo ainda mais extraordinário, que era o batismo do fogo. Quem aqui já foi batizado com o fogo do Espírito, levanta a mão assim para eu ver. Quem ainda não foi, levanta a mão assim, faz assim para mim. Eu ainda não senti o fogo do Espírito. Levanta forte assim para eu ver. Aleluia. Que é para vocês. Eles estavam querendo saber se Jesus já ia voltar. O Senhor vai então, e daí o fogo vem, mas daí já vai dar tudo certo? O Senhor vai levar a gente para o céu também?
gente fica ansioso e faz pergunta errada. E aquele fogo, aquele batismo de fogo viria para capacitá-los para serem testemunhas de Jesus, até chegar aqui em Guará. Até chegar aqui em Guará. Até chegar aqui na casa de filhos. Somos nós, querido. Nós precisamos entender uma coisinha só. Não importa se vai ter mudança ou não, porque a mudança é certa. Nós nascemos, nós crescemos e nós atingimos um tempo de maturidade. O pastor Laden fez essa reunião e eu nunca mais vou me esquecer dela. Quando nós estamos aqui, pastora, a gente já atingiu a maturidade. Eu sei de tudo, eu sei funcionar, eu sei ser igreja, eu sei ser célula, eu sei ser GC, eu sei ministrar, eu sei tocar, eu sei receber as pessoas. Eu estou aqui no meu nível de comodidade. Vem um vento de mudança e nós precisamos responder sim ou não. Se eu digo sim para a mudança, sabe o que acontece? A minha vida vira de ponta cabeça. Mas eu vou continuar crescendo, olhando para Jesus e fazendo Ele sorrir. Ou eu posso seguir o rumo comum. Eu vou parando, eu vou estacionando e eu morro. Ciclo normal da vida. Mas para todos os filhos, existe um momento de um turning point, uma virada. É uma chavinha que vira. E nós precisamos responder essa mudança. Nós precisamos entender, responder, porque a mudança é certa. E de repente o novo que nós estamos vivendo já ficou velho. Vocês já perceberam que os dias estão voando? Segunda-feira, amanhã já é segunda-feira de novo, e daqui a pouco já é segunda-feira. As coisas estão mudando e se alterando muito rápido. Cadê as máscaras? Nós não usamos mais máscaras, queridos. E está acontecendo o tempo dos últimos dias. O amor de muitos está se esfriando. As pessoas estão perdendo o amor, estão perdendo a noção, estão perdendo a essência de Jesus. E Jesus está veja bem, Jesus está entregando as pessoas ao desejo do seu próprio coração. Está na Bíblia. Filho, é aqui. Não, pai, eu quero aqui. É aqui. Não, pai, eu quero aqui. Faz o seguinte, então, eu vou te entregar para o desejo do seu coração. Fique aí e morra. Está acontecendo isso, queridos. Mas não é o amor de todos que vai se esfriar. Não é. Eu vejo um povo queimando de amor por Jesus aqui. Eu vejo nos olhos de vocês que vocês amam Jesus. Eu sinto Jesus aqui em vocês. E eu estou aqui para lembrar vocês que as mudanças são inevitáveis. Mas Jesus é a nossa única garantia. Jesus é a nossa única garantia. Quando você segue Jesus, você tem uma certeza: você está fazendo o Pai sorrir. Então, abra os seus ouvidos espirituais e peça para você espírito de revelação, de discernimento das novas estações que estão chegando para a igreja dos últimos dias. É geral, queridos. Existe um chamamento, existe um apontamento para a igreja dos últimos dias. Evoluir, crescer, amadurecer, avançar com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Cristo, a esperança da glória. Queridos, eu não sou a esperança de ninguém, eu como mãe, eu não sou a esperança dos meus filhos, mas Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em você é a esperança para o seu marido. Cristo em você é a esperança para a igreja dos últimos dias. Mas nós precisamos deixar o Espírito fazer o que Ele está querendo fazer.
Nós precisamos nos abrir para esse vento de mudança, para essa nova estação, para o novo de Deus. Nós precisamos estar abertos. E o que Jesus fala para eles então? Permaneçam em Jerusalém. E o que acontece em Jerusalém? Eles obedeceram? Sim, versículo 12. E então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. O que eles fizeram quando eles chegaram em Jerusalém? Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Queridos, todas as vezes que o Senhor nos der uma ordem, não é sugestão. Todas as vezes que o Pai nos dá uma ordem, existe um propósito. Eles obedeceram? Sim. E para onde eles foram mesmo? Eles subiram aos aposentos. Nas casas, lá na Galileia, existem sempre 2 pisos. O primeiro piso, que é a área comum, e depois tem o piso superior, que é a área dos aposentos. Com quem que você se deita? Você se deita com algum estranho? Não, querido. Eles foram para Jerusalém, voltaram para Jerusalém para fazer família. Sabe por quê, queridos? É muito gostoso viver com Jesus, andar com Jesus, comer com Jesus, e Jesus para lá e Jesus para cá. Agora, quando Jesus vai embora e fala para você, fica agora em Jerusalém, aí o calo aperta. Eles permaneciam em oração. Falou em oração, aí o negócio aperta. Por quê? Gente, ter um relacionamento aqui com Jesus é maravilhoso, mas agora quando eu venho pra cá, quando eu me misturo com uma pessoa que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, que eu tenho que dividir o meu pão, que eu tenho que conviver, que eu tenho que ensaiar junto com ela, que eu tenho que abrir e fechar a igreja, que eu tenho diferente personalidade, temperamento, jeito de fazer, aí o calo aperta. E sabe o que Jesus estava falando para eles? Estava muito gostoso comigo. Agora, fiquem entre vocês. Não existe teste mais maravilhoso da parte do Senhor do que viver família com pessoas estranhas, com pessoas que você não se identifica, com pessoas diferentes de você. E eles faziam o quê? Oravam. Sabe por quê? Porque quando eu oro, eu tenho amor por você. Quando eu oro, eu começo a sentir as suas dores. Eu começo a sentir o seu coração, assim como eu estava quando eu estava orando por vocês. Sabe o que Jesus está nos tornando? Família. Sabe o que vocês fizeram quando vocês nos receberam aqui hoje? Vocês colocaram a mesa para a família. É isso que Jesus quer que vocês façam. Continuem perseverando, reunidos nas casas, dividindo o pão, orando, em comunhão. Aquieta o coração. Porque quando a gente aquieta o coração, sabe o que acontece? A gente senta e a gente espera, porque a gente confia que Jesus está na casa. Eu vou repetir. Quando a gente entende, a gente senta e espera e a gente confia, porque Jesus está nesta casa. Jesus está aqui nesta casa de filhos. E então,
capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos unidos num só lugar, assim como nós. De repente, queridos, de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam o quê? Assentados. Quando eu entendo a estação, o que eu faço mesmo? Eu sento e eu confio, porque o de repente de Deus acontece. E eles estavam todos assentados numa grande celebração. Era uma festa de Pentecostes. E de repente entrou na casa um vento impetuoso e encheu-os com o fogo do Espírito, queridos. E as pessoas que passavam ali fora começaram a entrar e pensar assim: gente, que casa de filhos é essa? Que eu estou entendendo o que eles estão falando na minha própria língua materna. Eu tenho uma palavra de Jesus para vocês: não percam a essência de quem vocês são, porque vocês têm a essência de Jesus, pastor. E quando nós estamos todos reunidos esperando o que Jesus tem para a gente, entra de repente o fogo do Espírito e deposita uma língua diferente sobre cada um de nós. Nós somos diferentes, somos ou não somos? Mas quando nós estamos na unidade do fogo, do caráter, da opinião de Deus, pode entrar quem for aqui, vai enxergar Jesus em mim, vai enxergar Jesus em você. E nós vamos falar a mesma língua. E aí sabe o que acontece nesse ambiente? A gente não precisa fazer mais nada, porque o próprio Espírito convence. E não precisa ter estratégia para ganhar Guará. Sabe por quê? Porque o Senhor vai acrescentando os povos. As pessoas estavam vindo de todas as nações, e quando eles viam aqueles galileus falando em línguas diferentes, eles pensavam: será que esse povo está bêbado? Eu estou entendendo tudo que esse homem está falando. Eu sou da Espanha, eu estou entendendo tudo que esse galileu está falando. Ele está falando coisas acerca do reino de Deus. E eu me identifico com o que você carrega. Você carrega a presença. Eu me identifico com você. E sabe o que aconteceu naquela noite? Naquele dia, naquela festa, em que eles não estavam mais ansiosos fazendo perguntas, eles estavam assentados, cheios do poder. 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Vocês imaginam isso? Nós todos aqui, cheios da glória, do poder de Deus, e 3.000 pessoas escutarem o que está acontecendo dentro dessa casa e adentrar. Não vai ter como adentrar. 3.000 pessoas. É isso que Jesus quer de nós, queridos, nessa noite. Fica com os olhos fixos em mim, porque de repente eu vou descer sobre vocês um fogo consumidor, um fogo que vai unificar. E as pessoas vão reconhecer: aquele povo ali tem cheiro de Jesus. E as pessoas vão ser atraídas a esse lugar. É isso que eu estou vendo. É só isso que eu estou vendo. Pessoas que cheiram a Jesus, que têm a identidade de Cristo, e pessoas se achegando para ver o que está acontecendo. E quando elas chegam, elas se identificam com o que a gente carrega, e elas ficam, e elas são família junto com a gente. E sabe o que acontece? Agora eu vou pedir para você ficar em pé, porque eu quero finalizar com a palavra que o Senhor me deu a respeito dessa igreja.
E você que quer responder, fique em pé, por gentileza. 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas foram impactadas com a presença, com o fogo, com a glória do Espírito naquele lugar. E aí o que acontece depois, Rai? Depois, Atos 2:42. E essa é uma palavra que eu quero derramar sobre vocês, porque eu pedi ao Senhor, Pai, deixa eu ser boca profética sobre os meus irmãos naquele domingo. Está escrito assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão nas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Continuem. Jesus me pediu para falar isso para vocês e eu só estou replicando, sem tirar e colocar nenhuma palavra, com todo o temor do meu coração e amor que eu tenho por vocês. Continuem se reunindo em oração, em comunhão, partindo pão, participando de refeições juntos, adorando ao Senhor todos os dias, no templo e nas casas, ganhando a simpatia do povo, porque o Senhor vai continuar acrescentando. O Senhor vai continuar acrescentando. Continuem, queridos, com zelo, com amor, com temor, diante daquilo que o Senhor entregou para vocês nessa estação, porque Ele vai continuar cuidando de vocês e acrescentando os salvos. Espírito Santo, está entregue, Senhor, a sua palavra, Senhor, a sua igreja nessa noite, Jesus. Eu venho aqui, Senhor, com um novo fôlego de vida, Senhor. Eu venho aqui, Senhor, com vento de mudança, Senhor, sobre este povo, Pai. E eu clamo agora, Senhor, para que eles respondam, Jesus, ao seu chamamento, Pai. Nós respondemos a Ti, Jesus, a Sua palavra. Nós respondemos às mudanças que estão por vir. Nós somos a igreja dos últimos dias. Nos amadureça, cresça, evolua. Nos ajude a crescer, a amadurecer, Jesus, e a fincar as nossas raízes, os nossos olhos em Ti, Autor e Consumador da nossa fé. Nós Te amamos. Nós Te amamos. Venha, Senhor. Vem com espírito de revelação, Senhor, sobre as nossas vidas. Abra os olhos e o coração, Senhor, do seu povo, Pai. Que aqueles que desejam sentir um toque do seu fogo consumidor não saiam daqui, Senhor, sem este toque. Eu oro agora, Senhor, por todos que querem, Senhor, o seu toque no caráter, na mente, no temperamento. E amarre, sonha, chamamas. Eu vejo pessoas sendo tocadas na mente agora. Pessoas céticas,
pessoas desanimadas, pessoas ansiosas, depressivas, pessoas com vontade de desistir da caminhada com Jesus. Jesus está aqui para falar para você: não tire os seus olhos de mim. Não desvie os seus olhos. E sejam cheios de Jesus. E sejam capacitados pelo Espírito para serem verdadeiras testemunhas, discípulos fiéis, que permanecem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.